Ok, então, dando continuidade, vamos para esse texto aqui, food chain. Eu vou ler o texto primeiro e depois eu vou traduzindo para vocês, tá? Food chain. We all need energy to grow and do everything. We get our energy from the food we eat. A food chain shows us what animals eat. Every food chain begins with the sun, which helps plant grow. Some animals eat plants to get energy. Some animals eat other animals to get energy. Example: grass gets energy from the sun, rabbits eat grass, and foxes eat rabbits. Each part of the food chain is important to keep nature in balance. Então aqui, food chain é cadeia alimentar. Vamos dar uma olhada na tradução do texto. Todos nós precisamos de energia para crescer e fazer tudo. Nós obtemos nossa energia a partir da comida que nós comemos. Uma cadeia alimentar nos mostra o que os animais comem. Cada cadeia alimentar inicia com o sol, que ajuda as plantas a crescerem. Alguns animais comem plantas para conseguir energia, para obter energia. Alguns animais comem outros animais para obter energia. Exemplo: a grama pega sua energia do sol, os coelhos comem grama e as raposas comem coelhos. Cada parte da cadeia alimentar é importante para manter a natureza em equilíbrio. Então essa primeira question aqui, label the pictures in the food chain below. Draw the arrows. Primeiro vamos colocar o nome de cada uma das figuras, depois, draw the arrows. Desenhe as setas com relação a quem consome o que, quem fornece energia para quem, na verdade, acho melhor dessa forma. Quem fornece energia para quem. Né? Então vai ficar sun, grass, rabbit, and fox. Vamos fazer as setinhas aqui. Então, já está praticamente na mesma ordem. Né? The sun will provide energy for grass to grow, or grass gets energy from the sun. Rabbits get energy from grass. And foxes get energy from rabbits. That's it. Basically, that's it. Now let's take a look at the last text on page 55. Traditional food in Sergipe. This is a very important subject, guys. É um assunto bastante importante. Por quê? When we have our interactions with people from other countries, we will need to talk about Sergipe. Quando nós tivermos nossas interações com pessoas de outros países, nós vamos precisar falar sobre Sergipe. Uma das primeiras coisas que um estrangeiro pergunta quando está falando inglês com um brasileiro é: Where are you from? I'm from Aracaju. Oh, Aracaju. Where is Aracaju? Aracaju is the capital of Sergipe. Ok, tell me more about Aracaju. Me fale mais sobre Aracaju. Or tell me more about Sergipe. E aí você vai falar coisas, né, que são importantes para a nossa cidade, coisas que são tradicionais para a gente, coisas que nós gostamos, que nós costumamos consumir, que fazem parte da nossa cultura. Né? Vamos dar uma olhada aqui nesses textos. Então, é importante saber como falar dessas coisas que existem aqui. Tem coisas que não têm tradução, mas muitas coisas têm tradução. É mais até do que a gente imagina assim, à primeira vista. Mas muita coisa tem equivalentes. Vamos lembrar que várias coisas que são consumidas aqui no Brasil e que existem em Sergipe, existem em outros lugares de língua inglesa. Por exemplo, no Caribe. O Caribe tem um clima muito parecido com o Brasil. Então, várias frutas que nascem no Caribe nascem lá. E essas frutas que nascem lá têm nomes em inglês que eles adotaram lá. E às vezes são essas palavras em inglês que, né, se disseminaram pelo mundo.
Alguns alunos já ficaram revoltados porque disseram: Meu Deus, mas como é que existe macaxeira em inglês? Dá para traduzir macaxeira? Dá para traduzir macaxeira sim, sem problema, porque macaxeira não nasce só no Brasil, nasce em países de língua inglesa também e países que deram nome a essa raiz, né? E a gente vai descobrir esses nomes, porque várias, principalmente quando a gente fala de comida, né? Do mesmo jeito que no Brasil a gente tem macaxeira, mandioca e aipim, três nomes para o mesmo alimento, né? Só nomes de regiões diferentes do Brasil. Também acontece isso em inglês com alguns alimentos. Vamos dar uma olhada aqui no texto. Corn, sweet potato, and cassava are examples of the indigenous influence in Sergipana cuisine. Então, ó, corn, this is sweet potato. Cassava tá sem a picture aqui da cassava, era que eu queria mostrar para vocês. Cassava é uma das palavras para macaxeira. Quando vocês estiverem falando com um estrangeiro e quiserem falar a palavra macaxeira, se eles não entenderem o que é cassava, vocês tentam yuca. Se não entenderem o que é yuca, vocês tentam manioc. Essa última aparece bastante com mandioca, mas as três são a mesma raiz, tá? Let's go to the next text. Coconut, cashew, umbu, and mangaba are typical fruits used to prepare juices, sweets, and even savory dishes. Agora que eu percebi aqui, gente. Caçava tá aqui nessa picture, que é uma macaxeira frita, eu acho, né? Tá parecendo uma macaxeira frita. Então isso aqui seria fried cassava. Vou colocar aqui. Isso é uma coisa que a gente consome muito aqui em Aracaju, é fried cassava. Ou fried yuca, fried manioc. Se vocês quiserem dizer que ela é cozida em água, né? Pode falar boiled cassava. Então, fried cassava seria macaxeira frita e boiled cassava seria macaxeira cozida. Tá, aqui tem uma foto do coconut. E umbu e mangaba não tem fotos aqui, mas e também não tem tradução, porque essas realmente são bem típicas nossas. Aí quando é uma fruta que só existe no Brasil, realmente vocês vão usar o próprio nome que tem aqui. Mas veja a semelhança, ó. Coco, coconut e caju, cashew. Deixa eu só dar uma dica aqui para vocês. A palavra cashew, nos países de língua inglesa, eles estão utilizando essa palavra para a castanha de caju. Então, se você falar cashew para um inglês, para um americano, a primeira coisa que eles vão pensar é na castanha de caju. Não vão pensar na fruta do caju. Né? É uma coisa bem exótica para eles. Muitos deles não sabem nem que existe essa fruta e que o cashew vem de uma fruta como essa. E como é que fala o caju mesmo? Né? Você fala cashew apple. Então, se você estiver conversando aí com um gringo, você pode perguntar, do you know cashew apple? Parece com maçã de caju, mas não. Na verdade, esse cashew apple é justamente a fruta do caju. É assim que se refere em inglês a fruta do caju. Isso aqui é uma expressão mais rara em inglês. Então, um falante nativo não vai estar nem tão familiarizado. Quem está mais familiarizado é quem, sei lá, produz caju no exterior, né, de alguma forma importa caju, vai saber esse termo aqui. Esse termo aqui eu já encontrei em documentários, em programas de culinária. Né? Então, tenha esse cuidado. Cashew sozinho seria o, é, a castanha. Muqueca is a kind of stew. Tem um detalhezinho aqui faltando, viu, gente? Vamos corrigir aí. Ó, muqueca. Ah, não, tá certo. Sorry. Muqueca, a kind of stew, is also traditional in Sergipe. It is made with crabs, shrimp and other seafood. Então aqui tem algumas palavras importantes para aprender. Ó. A muqueca é um tipo de cozido, de uma forma geral de explicar o que é. Também é tradicional em Sergipe. É feita com crustáceos. Veja que crabs está aqui no geral, né, como crustáceo. Shrimp, que é camarão.
and other seafood, e outros frutos do mar. Ó, uma palavra interessante para gravar. Seafood, frutos do mar. A palavra crab, gente, é uma palavra boa para nós, sergipanos, porque se a gente for falar de comidas típicas daqui, a gente vai falar do nosso caranguejo. Caranguejo em inglês é crab. Só que atenção aí a crab, porque crab é uma palavra geral para várias espécies de crustáceo, inclusive siri. A gente tem duas palavras bem distintas para caranguejo e siri. Em inglês não, a gente vai usar crab. E se eu quiser diferenciar, veja, o nosso caranguejo mais comum, que é o caranguejo de mangue, se chama mud crab. Caranguejo de mangue. E o siri é sea crab. Ao pé da letra é caranguejo de lama e caranguejo marinho. Tá? Então, vai bem literalmente para o ambiente onde eles vivem. Então, essas duas expressões são interessantes para a gente. Ask your friends, where are you from? What traditional food from Sergipe do you like? Então, isso aqui é já uma prática para caso você encontre com alguém de outro país. Né? Where are you from? What traditional food from Sergipe do you like? O que é que você pode responder aqui? Fala aí todas as comidas que você gosta. Eu acho que uma única que faltou aqui que eu incluiria tem, ó, coconut, cashew, umbu, mas não tem peanut. Que é amendoim. Nosso amendoim é muito tradicional, inclusive o nosso amendoim cozido não existe em quase lugar nenhum do Brasil dessa forma. Um dos poucos lugares que vende amendoim cozido é aqui, em Sergipe. Em outros estados não vendem. Então é importante você saber falar ou oferecer para algum amigo seu de outro país que esteja visitando o Brasil. Would you like to try our cooked peanuts? Seriam amendoins cozidos. Vou colocar essa question aqui que eu falei agora. Você gostaria de experimentar nossos amendoins cozidos? Então, ficaria assim, ó. Would you like to try our cooked peanuts? Ok? Vamos pensando o que é que vocês responderiam aqui nessa question. What traditional food from Sergipe do you like? Aí comecem com I like e aí vão jogando aí as comidas e vejam se são comidas que estão aqui nessa lesson ou se são outras e procurem, pesquisem para ver se tem forma de você falar essas comidas em inglês. Se não tiver, aí usa o próprio nome da comida em português. Muitas vezes a gente vai ter que usar isso, né? O nome da comida mesmo e explicar o que é. Né? Ok, guys, então é isso. Vamos finalizar aqui. Próxima aula a gente começa a lição 5, lesson 5. Se tiverem qualquer dúvida, assistam aí aos vídeos. Se tiverem alguma dúvida, eu vou reforçar. Podem falar comigo aí pelo WhatsApp. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Ou anotem para a gente tirar as dúvidas quando a gente se encontrar na próxima semana. Ok? Bye bye, guys. See you soon. Take care.